Está no ar. Hoje, dia 10 de maio de 2013, mais uma vez, o programa Pulando a Cerca. Um pequeno programa, uma grande bandeira. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É com uma visão. Exato. Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sturdiance, médico, que estou no ar, apesar do AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, que é a doença que mais mata no Brasil. Mas o que mais mata no Brasil é fome, autoritarismo, falta de educação, falta de saúde. Bem, o programa de hoje, mais uma vez, vai ser uma grande homenagem, à população brasileira. Eu queria começar, antes, colocando o seguinte. O militar tem no seu caminho a guerra e a defesa. Quando há uma guerra, não existe nenhuma lei. Não existindo leis, há morte, prisão e tortura. A ditadura militar e civil de 1964, em vez de defender o país, o Brasil, contra a agressão social, econômica, transformou este país numa ditadura militar e transformou o país numa guerra. E numa guerra, o Brasil sofreu morte, prisão e tortura. Então, dessa forma, vamos convidar duas pessoas que viveram intensamente esse período de guerra contra a população. Morte, prisão, tortura, autoritarismo. Vamos agora chamar o médico, meu colega, doutor Adail Ivan de Lemos. Vem pular a cerca. Pulando a cerca, então. Muito obrigado cerca. pelo convite, Daniel, de estar aqui. Um prazer muito grande estar com você. E nós vamos ter também a honra de convidar o doutor Modesto da Silveira, que salvou milhares de pessoas no tempo da ditadura, de morte, prisão, é um prazer tortura. Novamente estar com você. E você também. O Modesto da Silveira foi sequestrado, o Adail foi sequestrado, eu também fui. Os três passaram pelo anos de sumo em prisão. Mas isso tudo é real. E o meu colega Adail, médico, com inspiração fantástica, vai aqui libertar com sua voz e sua emoção os poemas do porão. Olha que título terrível, Poema do Porão. Vamos libertar o poema do porão com a sua voz e emoção. Tá legal? Adail, tá tranquilo? Tranquilo. Fez xixi? Fez? Tá ótimo. Fez sentido. Não, fez xixi. Fiz xixi. Tá bom. Modesto. Eu, preliminarmente, é a primeira coisa que faço quando venho para o seu programa. Modesto, você
tinha um comentário a fazer. Eu teria até mais de um. Por exemplo, o Adail vai ler, ou não sei, declamar os seus poemas do cárcere, do fundo da presa, do porão. Pois bem. E ele não há ninguém melhor do que ele, porque ele viveu no porão durante muitos anos, enquanto jovem, garoto, estudante. Você foi vítima também. E, coincidentemente, eu também. Então, nós fomos testemunhas e vítimas. E curiosamente, é que nos dias de anteontem, ontem e hoje, o ditador da época em que eu fui sequestrado, 1970, ele publicou nos dias de hoje, ele fez publicar, deu entrevista, dizendo que era uma calúnia, uma difamação, dizer que no Brasil havia tortura. Pois bem, apesar da censura, alguns jornais e pessoas conseguiram denunciar que havia tortura, morte e desaparecimento. E, aliás, muitos deles exibindo no corpo as marcas da tortura e outros, evidentemente, exibindo na alma as marcas da tortura psicológica, como nós próprios advogados sofremos, né? Eu já até disse aqui que todos os advogados que mais defenderam, todos fomos sequestrados. O Heleno Fragoso, seu advogado, foi sequestrado. O Sobral Pinto, um líder católico, o Vivaldo Vasconcelos, o Augusto Sequim, não, ele não foi. Ele não. Foi o... Técio Lins Silva foi? Não, estou dizendo só os que foram, porque são advogados excelentes, todos esses que você menciona, mas os sequestrados fomos nós. Entendi. Sobral, Heleno, Evaristinho, Sobral, Augusto Sequim e eu. E eu, exatamente na época em que o ditador de plantão, General Médici, negava a existência da tortura, eu estava sendo torturado e tantos outros advogados também. Então, isso é muito interessante, está nas páginas da história e certamente os seus poemas são poemas de uma história triste. Com certeza. Então, vamos... eu primeiro quero dizer que eu me sinto muito satisfeito de estar aqui nesse programa, Daniel, que é um trabalho de um jornalista excepcional, com uma percepção e um talento para descobrir notícias, para descobrir assuntos que devem ser debatidos, que nós, né, Modesto, nós gostaríamos que o Daniel tivesse realmente numa grande mídia para poder ventilar essas ideias de uma forma que tivesse um impacto social muito maior. Mas é aquele negócio, os grandes descobridores começam sempre sozinhos, né? Cristóvão Colombo começou com 3 nauzinhas pequenininhas, com insurreição, ninguém queria ir para a América e foi criando o caminhozinho dele e hoje em dia as coisas se abriram. Esse é o trabalho que o Daniel Chutoransky faz no jornalismo. À minha direita tem a pessoa mais querida da minha vida, que é o Modesto da Silveira, que é um grande advogado, que defendeu a nós, presos políticos, torturados, defendeu o tempo todo, não apenas como advogado, mas como pessoa, emprestando a sua lealdade, emprestando o seu tempo, a sua dedicação, que resultou, inclusive, na própria prisão dele. Quer dizer, que isso foi identificado pelos militares. Desculpa, prisão não, sequestro. Sequestro, prisão e tortura. As 3 coisas. E muitos, vocês vão ver aqui, desses poemas, estão em estreita associação com o Modesto. Então, eu gostaria de pedir licença para vocês. Um instantinho só um segundinho. Você não é a pessoa que tem o Modesto sozinho, tem muita gente. Com certeza, mais de 11 mil presos políticos. Não, muita gente. E no mês seguinte, em junho, nós vamos apresentar um documentário exatamente com o Modesto da Silveira, falando sobre o tempo da ditadura. O documentário chama-se exatamente, o título eu dei, Senhor Consciência. Modesto é o Senhor Consciência. E você traz isso nos teus poemas do Porão, a consciência, a história. Um país que não sabe a sua história tende a repetir tudo igual ou pior
que antes. Exatamente. Eu, só para fazer mais um comentário em cima do que você está dizendo, Daniel, esse programa está coincidindo com os Dia das Mães, né, que vai ser esse final de semana. E isso me lembra um livro que eu li de um outro companheiro nosso, Joel Rufino, que foi preso também, foi torturado. Rufino dos Santos. O João Rufino dos Santos. Joel Rufino dos Santos. Professor. E ele se lembrou a seguinte coisa, que quando ele entrou no centro do porão lá de São Paulo, que era a Tutóia, estava escrito na porta do DEOPS, assim, esse é o lugar onde a criança chora e a mãe não vem. Então, quer dizer, que era uma homenagem ao contrário ao Dia das Mães. Quer dizer, esse era o centro da tortura. A criança chora e a mãe não vem. Estava escrito na porta. Olha só, chegou agora de um espectador novo o seguinte: enquanto as obras de reforma no Maracanã já ultrapassam 1 bilhão, o governador Sérgio Cabral tirou 500 milhões da UERJ. Os alunos estão tendo que levar até a toalha de papel. A primeira guerra da ditadura contra o Brasil foi contra a educação. E continua exatamente igual usando de chumbo. Tirar verba da educação, que é pouquíssima. Eu acho que esse telespectador que está nos mandando essa pergunta tem toda a razão em denunciar esses fatos, porque, na verdade, o que nos combateu, independente de articulações políticas e de partidos políticos, mas a guerra foi baseada no conceito de inimigo interno. E quem eram os inimigos internos mais evidentes que se rebelavam contra a ditadura militar? Eram os estudantes. Então, a guerra, na verdade, foi, em sua grande maioria, também incluiu operários, camponeses, profissionais liberais, mas logo naquele avanço de 68, das passeatas dos 100 mil, etc., foi contra os estudantes. Então, os estudantes passaram a ser vistos como inimigos do regime. Eu me lembro que quando eu cheguei na PE e mostrei minha carteirinha de estudante, a primeira coisa que o cara disse: eu não te falei que ele era subversivo? Mas não havia nenhuma conotação em você apresentar a carteirinha de estudante. É que nem você apresentar a carteirinha do metrô, o cara diz: eu não te falei que ele é subversivo. Aquilo já era um sinal, era a prova, era o documento de que você era subversivo. Aliás, você está me fazendo lembrar: ser estudante, ser intelectual, ser líder sindical ou ser uma pessoa de bem já tinha carteirinha de subversivo, pior, às vezes terrorista. Às vezes terrorista. Os estudantes eram até mais terroristas. Então, eles acabaram, ao acabar com os estudantes, e a hora que acabaram com um dos melhores estudantes, muitos desses que partiram para a luta armada, eram estudantes de uma... Eu mesmo, na minha faculdade, eu tinha uma nota muito alta em todas as cadeiras. Então, quer dizer, eles acabaram com a educação. O pior, a educação hoje, educação e saúde, são aonde os governos, desde o tempo da ditadura, porque a ditadura foi um mau exemplo, e ao mesmo tempo foi um grande exemplo, porque vem sendo seguido de lá para cá. Impunidade, roubo é sempre na educação e saúde. Corrupção, sempre se tira verba de saúde, de sanguessuga, de ambulância, de remédio, de estudante, de escola. E é por isso que o nosso país não tem como evoluir. Pode evoluir até economicamente, mas não vai evoluir nunca enquanto os estudantes não resgatarem as suas lutas. Portanto, está de parabéns o nosso telespectador aí que mandou essa pergunta. Mas eu queria então iniciar com um primeiro poema e mostrar para vocês aqui uma pequena introdução a esse poema. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu selecionei apenas 12 poemas que foram feitos durante os anos de chumbo. Eu pensei em publicá-los mais tarde, mas gostaria de apresentá-los previamente, como fiz na internet, para alguns companheiros. Eu não sei se vocês sabem, mas minha mãe, Lara de Lemos, foi poetisa, e enquanto ela permaneceu com vida, eu não me sentia poeta, eu não conseguia escrever meus poemas. Talvez pelo peso da camiseta, de ter uma mãe premiada em poesia, eu pensava as poesias, mas não escrevia, e com isso 90% da... Então, exatamente nessa semana, que é o Dia das Mães, você vai ler isso
publicamente na televisão. Exatamente. Então, ela está aqui, ó, Presente. vendo você. É isso. É isso aí, mãe. Foi só depois que ela morreu, em homenagem a ela, que eu procuro retomar a veia artística que estava reprimida e que veio dela. Então, os poemas dos Anos de Chumbo, esse primeiro poema dos Anos de Chumbo foi dedicado ao meu amigo Modesto da Silveira e foi lido no seu aniversário, no ano retrasado. Anos de Chumbo. Houve um tempo, sim, tempo houve, em que morríamos uns pelos outros. Outro jeito não havia. Um tempo em que chorávamos beijos de momentos atrás e nos entusiasmávamos com aqueles segundos eternizados de pequenas vitórias. No tempo do contratempo, entre o fim e o início, o nosso inteiro era diferente. Relógios serviam apenas para fazer coincidir instantes. No ponto, diante do perigo, atacávamos ou fugíamos. Nossa sobrevivência dependia das faíscas do sim e do não. E suspeitávamos da espera no talvez. Nesse tempo, entremeado de medos e perdas, eu fui muito feliz. Esse é o primeiro poema, que é o Anos de Chumbo. Apesar do talvez e do quem sabe. O segundo poema me veio à mente quando eu refleti sobre os efeitos tardios da tortura, sobre uma certa melancolia que permanece em nós e nos tira muitas vezes a vontade de viver. Esse poema foi dedicado ao nosso amigo e advogado João Luiz do Boc Pinot, que inclusive Aqui já de teve Niterói. aqui Juiz caçado e torturado. juiz caçado e torturado. Depois você pode ler aqui. Chama-se justamente Cárcere da Alma. Carrego comigo a sombra das grades. Um mau jeito magoado me detém e não me deixa ir. Onde quer que eu vá, um sentido tornou sem sentido a alegria de um banho de mar. Não há como fugir desse cárcere impregnado na alma. E continuo sonhando com cacos de vidro, mesmo depois de acordar. A despeito de tudo, frestas entreabertas permite uma réstia de sol, como se latentes e vivas esperassem por uma liberdade que nunca vem. São antigas estrelas que cintilam e se apagam, me devolvendo a escuridão. Não há anistia para o prisioneiro de um pesadelo. Algo fica contido, cercado de grades, antecipando a solidão do amanhã. E esse poema teve esse comentário, se você puder, da Regina. Regina Apa, que é advogada. Depois tu pode ler outro comentário. Obrigado por compartilhar o seu poema Cárcere da Alma, que com muita sutileza e leveza mostra a marca que o tempo poderia apagar e não fez. A arte, através da prática, na música e outras mais, tem o dom de transmitir o sentimento que atravessa a história e mostram as mudanças na conduta humana. Um exemplo é o Balé Kirov do Teatro Mariste, que atravessa o século e hoje se apresenta no seu esplendor, tendo inclusive o seu nome mudado para que continuasse a existir como expressão artística. Então, a arte é soberana, pois liberta o ser humano. Achei bonito isso, esse comentário da Regina. Parabéns. Esse aqui é para o nosso grande amigo, que nós perdemos esse ano, em janeiro, Sim. o nosso amigo Aquino. Aquino, historiador. O historiador Aquino. O poema anexo recebeu o título Para Não Esquecer. É uma alusão ao livro do Aquino, Tempo para Não Esquecer. E a ele foi dedicado. Anteriormente, eu já havia feito uma dedicatória ao Aquino no meu livro Desafio ao Nosso Peito. No início de dezembro, no dia em que li esse poema para o Aquino, ele ficou tocado e agradecido. Mas após um impacto inicial, ele comentou:
Ivan, mas não gostaria de ficar conhecido pelo seu poema. Pelo seu? Ele disse para mim, eu não gostaria de ficar conhecido pelo seu poema. Então ele respondia, Aquino, é altamente improvável que você fique conhecido por um poema de alguém que sequer é reconhecido como poeta, e talvez nunca o seja. Aí Aquino me perguntou, mas e os meus erros? Eu falei, Aquino, você será lembrado por seu... Você não será lembrado pelos seus erros. E sim Foram tão poucos perto dos seus acertos, creio que existem outras razões pelas quais você será lembrado. Aí o Aquino me disse, quais são? Eu falei, pelo excelente professor de história que você foi, pela admiração dos seus alunos, muitos dos quais abandonaram a sala de aulas e se tornaram combatentes contra a ditadura, pelos livros que você publicou, resgatando a história dos eventos durante os anos de chumbo, e especialmente pela sua pesquisa e de ter encontrado uma lista com mais de 1000 torturadores, pelos 10 anos dedicados ao Grupo Tortura Nunca Mais e ao livro Brasil Nunca Mais, que deve muito a você, pelo amigo e companheiro e pesquisador que você é. Foi quase como se estivéssemos antecipando uma despedida. No final, nos abraçamos e ele disse, se você quiser, pode colocar meu nome como sua testemunha. Se eu estiver vivo até lá, lá estarei. Respondi dizendo que, para mim, existe algo intrigante nessa história toda. Mas me despedi de Aquino, dizendo que ele havia nos dado muito e tinha certeza que um dia ele seria reconhecido. Até a próxima reunião, companheiro. Vou convidar o Modesto. Dias depois, 22 de dezembro, Aquino, Modesto e eu fizemos nossa última reunião. Conversamos como nos velhos tempos. Trocamos informações, checamos dados, revisamos fatos históricos e outras coisas que os amigos conversam. Checando a minha agenda, percebi que esse encontro foi justamente no dia 22 de dezembro, 2 dias antes do Natal. E ele, no entanto, estava preocupado com a cirurgia que havia postergado a intervenção para janeiro. Espero que vocês apreciem esse poema que reflete toda a minha admiração, amizade pessoal e respeito pelo professor Rubem Aquino. O Aquino, eu fui aluno dele, do vestibular. Você foi? Foi. Ele veio aqui também, pulando a cerca. Pulando a cerca. Era uma figura, né? Como você disse, erros poucos, acertos muitos. E deixou uma geração atrás dele, né? De seguidores para o bem. Você sabe que ele era filho de general. Mas ele combateu de todos os meios a violência dos generais durante toda a ditadura, de 1º de abril de 64 até 85, e as sequelas até morrer, que ele morreu agora, no ano passado, recentemente, e ele combateu as sequelas também que a ditadura dos generais deixou. Então, vamos lá. O poema é o seguinte, dedicado a Rubem Aquino. Eram tempos de sonhos, tempestades de sevícias, ventos de esperança, tornados violentos, furacão de paixões, revolvidos na selva, tsunami de humilhações, desaguado nos porões. As águas lavaram os dias, deixando cristalina a dignidade aviltada. Restou da safra os crimes semeados de lesa humanidade. Veio o tempo de reviver, colher das memórias os seus frutos de chumbo. Lembrar é continuar a reexistir. O próximo poema, eu quero talvez aqui fazer uma pequena digressão. Os poemas dos porões, como vocês já estão vendo, são poemas sofridos. Alguns feitos após a prisão, outros com uma tentativa compulsiva de elaborar um sentimento profundo de dor que foi arraigado e foi originado na tortura. Os demais poemas foram enviados para um pequeno grupo de pessoas. O próximo poema foi dedicado a 2 companheiros, Rômulo e Ilma, que também foram presos e também foram torturados. A história desses 2 companheiros é quase inconcebível. Os 2 foram combatentes da ALN, e no início da luta armada, a Ilma ficou grávida. A sua filha nasceu
na prisão durante os anos de chumbo e após a prisão do seu marido. Tudo isso não os fez desistir e continuaram lutando por seus ideais. Rômulo tornou-se um excelente treinador de natação do Flamengo e Ilma conseguiu terminar uma tese de doutorado na Fundação Oswaldo Cruz. Na formatura, eu dediquei a ela um pequeno presente com os dizeres: sobreviver à ditadura não é pouco. Ser mãe com o marido preso é muito. Tornar-se doutora não tem preço. Esse foi o poema. Depois você, o Modesto, pode ler essa parte aqui. O poema que eu dediquei a ele se intitula-se Pau de Arara. Os torturadores brincavam com o meu desespero, irônicos, sem se preocupar em serem reconhecidos. Suspeitavam de coisas não sabidas, deixavam escapar pistas, enterradas em remotos desterros, e buscavam lembranças escondidas nos cárceres do esquecimento. Já não aguentava mais pensar antes de falar. Cada pergunta feria uma imensa saudade. Maiores eram as pilhérias, maior a sanha dos meus torturadores. Não abri a guarda. Queriam arrancar de mim dentes de sonhos, unhas de utopias. A dor agora se esvaía. Meu peso era o meu maior inimigo. As têmporas latejavam, acalmadas por dores lancinantes, até apagar imagens e gritos. Por alguns segundos, me vi no quintal da infância, soltando pipa em um dia ensolarado. Acordei com o rosto molhado. A água suja de um balde diluiu o sangue e lavou o meu choro, com um cheiro de suor, medo e morte. Esse é um poema para Rômulo e para Ilma. Próximo poema, Modesto, se você quiser ler aqui, Modesto, o comentário. Prefiro ouvir. Não, eu queria posso fazer um Porque comentário geral depois de ouvir a leitura dos seus poemas? Não, assim não, isso vai ter tempo para a gente fazer. Tá. É só você... Aqui, ó. Tá. Meu querido amigo, veja em cada letra uma lágrima, em cada frase um sentimento melancólico, que deixa para trás a revolta e o rancor. Estes poemas traduzem o sofrimento de uma época que tem de ser abordado e relembrado, sim, em todos os companheiros que conheci e conheço, dos que já foram. Nunca percebi um gesto, um pedido de reconhecimento ao heroísmo ao longo dos anos, planos pessoais e profissionais deixados e perdidos. Ivan, continue, isto nos faz bem, estamos vivos. Um forte abraço, Saul Teixe. Esse foi o tipo de resposta que a gente teve em relação a esse poema. O próximo poema, também você conhece, foi dedicado a Miguel Camolês, que é uma figura, era um oficial de marinha, que inclusive isso é importante, eu acho, citar aqui, porque a ideia que se tem é de que o Exército e a Marinha Aeronáutica estavam todos unidos em função dos ideais da ditadura. Mas não era bem assim. Tinham muitos militares que estavam... Não era nada assim. Essa história de que o Exército é único, que não tem divisão dentro do Exército, não era bem assim. Miguel Camolês era um oficial de marinha da Bahia. 5 mil militares foram torturados. Pois então, muitos foram já... Presos e torturados. No ato institucional número 1, muitos já foram, tiveram seus direitos políticos cassados. No ato institucional número 2, ainda mais. O Miguel entrou tardiamente na Revolução, em 73, mas nós fomos torturados praticamente juntos, né? Então eu fiz esse poema para ele. Você deixa eu emendar uma informação que me parece importante. Você falou uma coisa muito importante. Quando se fala em militar, dá a impressão de que toda a instituição estava dirigida para a violência, para a tragédia, para a comédia ridículo, né? Para a tragicomédia em geral. Não era assim. O número levantado pelo Aquino e demais foram várias centenas de torturadores militares. Várias centenas, próximo de 1000, parece. Isso. Agora, o número de militares vítimas
caçados, sequestrados, torturados, mortos, desaparecidos, se conta aos milhares. Houve quem levantasse 11 mil, e logo quem representa a instituição é 11 mil e não 1000. A instituição era contra o que estavam fazendo, abusando da história heróica de tantos, como, por exemplo, posso citar aqui, de soldado a general, estava contra, e por isso foram sequestrados, torturados e até desaparecidos. Eu poderia citar inúmeros nomes dentre eles. Adail, vamos ler o poema, que o tempo... Tá. Esse poema foi dedicado a Miguel Camolês. Vendo meus olhos para reviver o passado, no dói. Quantos degraus deveria subir ou descer? O capuz transformou o guerrilheiro camolês no número 33. Graças à dor no corpo, acordo e resgato uma vaga noção de tempo. Deve ser cedo. Ouço o arrastar do latão de leite. O banheiro estava embaixo, 26 passos à esquerda. A sala do major, 30 passos à direita. O próximo interrogatório, um empurrão, 2 descidas consecutivas, 3 passos e 10 socos na boca do estômago. As pancadas vinham de todos os lados, indicando as fronteiras do corpo. Desequilíbrio e tonteiras lembravam: ainda estou vivo. Hoje, as cicatrizes denunciam os algozes que teimaram em me interrogar. Só os caminhos da dor poderão reconhecê-los, para nunca mais. Poema Nunca Mais. Esse outro poema foi dedicado a Frei Tito. Frei Tito, que foi da igreja, foi da parte mais combativa e social da igreja. O fim dele foi torturado diretamente pelo Fleury e foi trocado por um embaixador e teve um fim triste na França, onde ele se suicidou por não suportar as lembranças da tortura. Esse é o poema que eu fiz para ele. Galgastes, amigo, os limites da fé, desanuviando o céu a tempo. O corpo espancado não lanhou tua causa. Tua verdade sagrada continuou acesa. Teu espírito não cedeu às conivências. Atropelastes tua dor na pressa dos verdugos, nas estradas sinuosas do suplício. Como barco instável, caminhastes nas ondas do ódio e ancorastes no porto do compromisso. Foste pássaro alado nas mãos de ínferos e levantastes o teu véu para finalmente pousar livre. Ficou contigo a mortalha e o brilho da clarividência, enterrada no cemitério indigente do não ceder. Esse foi o poema por Frei Tito. Esse poema eu fiz para o Carlos Eugênio, que é uma pessoa... É um milagre de estar vivo, porque era um líder do grupo de fogo da organização mais radical de combate à ditadura, que foi a ELN. Todos os demais líderes da ELN foram mortos, e por um golpe de sorte, o Carlos Eugênio acabou sobrevivendo, né? E sobreviveu e deu fim ao maior financiador da tortura no Brasil. Que foi o Boilessen. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz. É isso mesmo. A solidão aumenta enquanto a dor sobe lenta. A memória filtra eventos, meu anseio é desalento. Sem laços e sem cortinas, dou conta que havia paz. Antes da endorfina, antes do desfalecimento. Havia desespero ao entrar no ponto. Um mal-estar desatento, vomitar após esquecer, quase enlouquecer. O sacrifício de saber sem poder falar, as mortes que cometi, os sonhos por que sonhei, sem precisar me esconder, sem fugir para não ver. O impulso é abrir a porta e ir para onde eles foram, sair totalmente de mim, costurar a vida com o fio da esperança e com a agulha do sofrimento. Esse é o poema que foi feito para ele. Esse é um outro poema dedicado ao Modesto. Que isso, é muita honra.
Aqui eu vou ter que dizer, né, Modesto? Vou ter que dizer. O poema anexo foi dedicado a Modesto da Silveira. Modesto é uma pessoa íntegra, séria, honesta e um excelente companheiro. Ao contrário de alguns dos nossos companheiros do passado, se manteve sempre leal à sua causa e aos seus princípios, mesmo durante o pior período da campanha difamatória e durante a ditadura. Junto com Aquino, ele participou da nossa pesquisa, e quando nos reuníamos na terça-feira na casa do Aquino. Modesto teve a sua vida dedicada a ajudar presos políticos de todas as organizações e sobre encontrar soluções engenhosas, procurando contornar as enormes restrições impostas pela ditadura. Por tudo isso, ele merece toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento. Valeu, companheiro. Aqui o poema que nós fizemos quase juntos. Éramos vítimas da dor e da imundície. Não nos davam roupas ou sapatos. Baratas, insetos e roedores dividiam a nossa cela, mantendo o direito de ir e vir. Eram nojentos, mas menos repulsivos que os nossos torturadores. Incomunicáveis, sem saber o que acontecia, ficávamos sem notícias, sem advogado, sem família, sem militância. Esperávamos uma missa, uma instância ou apenas um domingo. À noite, em vez de clarividência, holofotes iluminavam as nossas suspeitas, e a angústia surgia do inesperado, enquanto o nosso ardor se desfazia num abraço ao companheiro que iria ser acariado. Em vão, todo aquele sacrifício era para libertar nosso país dos suplícios a nós infligidos. Era difícil defender com palavras a vida do companheiro. Era ainda mais difícil defender a nossa vida só com palavras. Esse foi o poema do Modesto. Eu acho que é melhor apressar os poemas e depois a gente fazer um debate. Né? Tá bem. Esse é um poema intitulado... Vale a pena dar uma pequena introdução. Esse poema foi dedicado... Uma vez eu perguntei a um amigo meu, um advogado, quais seriam, em sua opinião, os 3 mais ilibados advogados do Brasil. E ele respondeu que eram muitos, mas que o que ele conhecia pessoalmente, ele só poderia citar 3. Citou Modesto da Silveira, Fábio Comparato e Hermann Baeta. Eu não conheço pessoalmente o Fábio Comparato e o Hermann Baeta, mas a seleção do meu amigo ficou martelando na minha cabeça. Daí porque decidi dedicar esse poema, Mal-Estar, para Hermann Baeta. Mal-estar é uma espécie de angústia interna que só atinge pessoas profundamente éticas, honestas e altruístas. Então esse é o poema Mal-Estar, para Hermann Baeta. Carrego nas pálpebras metade da dor que reza, e no fundo de minha alma a outra metade pesa. Quando a dor bate à porta, de surpresa ou no jornal, presinto um malsinado, o mesmo peso no olhar. Sempre que a emoção é sentida, o louco é maltratado, o sem sentido é razão, o ferido não dói, há uma lacuna na retina, quero o fim da escuridão. Lateja um pulsar na fronte, na mente essa coisa horrível, um impulso, um choro doído, na lágrima escorre sangue, no punhal meu coração. Esse é o poema do Hermann Baeta. Esse é um poema inédito que eu fiz especialmente para o programa e me ocorreu, quando você me convidou, Daniel, para o programa, não sei por que esse poema surgiu, assim, do nada. O título original era Insepultos, mas depois eu mudei para Onde Estão, baseado numa bibliografia que existe por aí, de onde foram enterrados nossos mortos, onde estão nossos mortos. E eu dediquei esse a um companheiro meu, Tomás Antônio Meirelles, que é um desaparecido. Assassinado. Assassinado e desaparecido. Eu fui advogado da família dele, 2 cunhados, a esposa. Fui advogado e me lembro bem, que coisa mais horrorosa. Né? Até de lembrar é ruim, é triste. Caixões foram reabertos, pedaços de ossos inspecionados. No obituário, nomes ao contrário.
No funeral, covas trocadas. Só falsidades continuaram vivas. Onde estão os nossos mortos? Quando seus corpos voltarão à vida para serem enterrados? Os céus e as florestas tragaram combates, tornando todo o país um imenso cemitério. Nas entranhas da foz, ouvimos uma voz murmurar: amanhã. E o seu eco responde: esperança. Como nos tempos de Cabral, ressurgem os animais escondidos na vegetação com seus olhares curiosos. Eles reaparecem, nós não. Esse é um poema do pior período em que eu tive preso, talvez o pior período, que foi 1973, que era um período onde havia o auge dos mortos e desaparecidos. O Médici no poder. Olha, dá vontade de atravessar para fazer um breve comentário. Enquanto isso... deixa eu terminar esse. Só o que eu recebi. Camarada, obrigado pelos poemas. Esse poema dedicado ao seu pai me tirou lágrimas. Poema Cadafalso. Colado à janela, vi seu rosto com feições de abutre, meio oculto por uma luz árida, revelando o lado claro na lapela engomada de sua farda. No segundo andar do Dói-Code, longe dos praças perfilados, ele a tudo assistia com olhar lacônico, enquanto os hinos marciais abafavam gritos de tortura. Seu sorriso acobertava um disfarce. Estava à caça de um terrorista para matar à noite. E esse foi o poema dedicado ao meu pai. Chama-se Ditadura. Como era triste lutar por uma causa justa. Era como plantar uma flor e regá-la com seu próprio sangue. Antes de terminar, vou fazer um pequeno comentário. Adail, quando alguém lê um poema, assistência, presta atenção, e no fim bate palma. O poema que você leu, o poema do Porão, você leu e a assistência do Brasil fica em silêncio. O silêncio é o maior respeito às poesias do Porão. O outro espectador mandou isso. Poema de encerramento. Para que o Brasil não se perca, bravo povo sofrido, grite bem alto, 1, 2, 3 e assista o Pulando a Serra. Ora, que bonito. Eu posso então ler o último poema? Claro. Esse poema se baseia na Bíblia. Eu de vez em quando leio a Bíblia e gosto muito dos Salmos dos Davi. Mas eu resolvi, eu nunca leio na Bíblia realmente o que eu gostaria de ouvir. Então eu fiz o Salmo dos daqui, servos do Senhor. Protegei-me, ó Senhor, das minhas transgressões, e permaneças ao meu lado, contra aqueles que lutaram contra mim. Não deixes que nessa luta embruteça o meu coração ou se ausente a minha bondade. Não consintas que a tortura infligida a mim me torne cruel e impiedoso, e não permitas que deseje o sofrimento dos meus agressores como eles desejaram o meu. Conceda-me um novo plano, ó Senhor, que me proteja de mim mesmo, dos meus pesadelos, do meu ódio e de toda a humilhação que fizeram comigo. Aceites minhas súplicas, não como promessas ofertadas, mas como uma oração fervorosa, para me aproximar ainda mais dos teus servos que clamam por justiça. Só assim, Senhor, eu sentirei que estás a meu lado e contenderei uma vez mais a tirania dos ímpios. Então, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês.